Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 27 de agosto. Hoje nós estamos no 21º domingo do tempo comum. Celebramos, amados irmãos e irmãs, a vocação do leigo, da leiga, a vocação do catequista. Que o Deus da vida inspire os homens e mulheres a terem a graça, o ânimo e a coragem de proclamar, de anunciar o Evangelho de Cristo, a doutrina da Igreja, aos nossos pequeninos. Lembramos e, sobretudo, pedimos ao Deus da vida que as nossas casas, que as nossas famílias sejam o primeiro ambiente da experiência da fé. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 20. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e aí perguntou a seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, contamos ainda com a primeira leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 22, versículos 19 a 23, fala da nomeação de Eliaquim como administrador da casa de Davi. Falando então dessa realidade, ele é nomeado, administrador na casa de Davi no lugar de outro administrador desonesto, que não agiu como devia agir, que não agiu conforme devia agir. Assim também, amados irmãos e irmãs, somos convidados em nossa vivência a buscar um caminho de honestidade, um caminho segundo a vontade de Deus. Assim, também será a cada um de nós confiado, amados irmãos e irmãs, a chave. Eu os farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém poderá fechar. Ele fechará e ninguém poderá abrir. Hei de fixá-lo como estaca em lugar seguro, e aí ele terá o trono da glória na casa de seu Pai. Nós observamos, sobretudo aqui no profeta Isaías, esta eleição de Eliaquim, o servo Eliaquim, filho de Élcia, como, amados irmãos e irmãs, uma prefiguração, como um anúncio, poderíamos assim dizer, daquilo que realizar-se-á, sobretudo no tempo de nosso Senhor Jesus Cristo.
é a prefiguração do primado de Pedro, de nosso amado Papa São Pedro, primeiro Papa da Igreja. O Salmo 137 traz como resposta: ó Senhor, vossa bondade é para sempre, completai em mim a obra começada. Então, olha, que pedido mais profundo que nós fazemos pela salmodia: completai em mim a obra começada. Que o Deus da vida não nos permita ou não permita que a obra por Ele mesmo iniciada fique inacabada. Ou seja, o Deus da vida nos salvou. Que Ele inspire, sobretudo em nosso coração, a graça e o anseio pela salvação. É claro, da nossa parte também precisamos corresponder, ir atrás, buscar também esta graça. A segunda leitura, amados irmãos e irmãs, é da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Fala, sobretudo, amados irmãos e irmãs, de uma realidade profunda, rica, que é a realidade da graça de Deus. Olha o que diz o profeta, olha o que diz São Paulo, melhor dizendo, o apóstolo. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência, como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos. De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito de uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Então tudo que existe, a cada um de nós, pertencemos ao Senhor. Por Ele, com Ele e para Ele, nós existimos. Por fim, amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje parte de uma profunda reflexão, de uma pergunta que se faz urgente na vida do ser humano e que o próprio ser humano sempre se percebeu dentro desta realidade. Então, o Evangelho, de certa forma, de um modo muito, assim, vamos dizer, trazendo uns elementos mais significativos no primeiro momento e bem superficial, nessa primeira abordagem, nós percebemos que Jesus, ele parte de uma pergunta de aparências e culmina, sobretudo, naquilo que é a essência, a aparência e a essência, vamos dizer assim. Então, primeiro, Jesus pergunta aos seus discípulos: o que estão dizendo acerca de mim? Olha a resposta. Eles responderam, alguns dizem, então não há uma certeza expressa. Um fala uma coisa, outro fala outra, outro ainda diz outra coisa qualquer. Mesmo estas realidades ainda não tão certas são, amados irmãos e irmãs, voltadas para a vivência de grandes profetas. Então, no primeiro momento, nosso Senhor Jesus Cristo é reconhecido como um grande profeta. Depois, Jesus muda a pergunta e ele fala para os seus apóstolos. Então vamos parar para pensar uma coisa. Aqui já está junto de Jesus os apóstolos, os 12 já foram escolhidos. Nosso Senhor Jesus Cristo já realizou diversos milagres para que os seus discípulos contemplassem. Eles conhecem Jesus, eles passam a conviver com o Senhor mais de perto. Eles, amados irmãos e irmãs, procuram agora, sobretudo, aprender de Jesus e anunciar em seu nome. Por isso, Jesus agora direciona uma pergunta para aqueles que são íntimos a Ele. Poderíamos dizer a cada um de nós, batizados: e vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Jesus? Esta pergunta é fundamental, porque respondendo-a, também reconhecemos quem somos. Compreendendo quem é Jesus, chegando
amados irmãos e irmãs, ao discernimento de quem é verdadeiramente o Senhor, nós também nos reconhecemos, nós também nos encontramos. Então, a palavra nos diz que Simão Pedro toma a palavra e diz: Tu és o Messias, o ungido, o Filho de Deus. Jesus concede a Simão uma bem-aventurança. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um homem, um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu é Quefas, tu é Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca mais poderá vencê-la. Aqui, amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos com algo que é muito importante para a nossa Igreja Católica, o primado de São Pedro. Aqui São Pedro é constituído Papa da Igreja. É constituído Papa. Olha o que diz logo em seguida: eu te darei a chave do reino dos céus. Lá na primeira leitura, ele aqui se torna administrador das causas do reino e se torna responsável pelas chaves do reino. São Pedro, agora, como o primeiro vigário de Cristo, se torna responsável, então, pelo reino dos céus. Jesus dá as chaves do reino dos céus e diz: tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E a porta do inferno não terá força para vencer a igreja. Então Jesus, ele constitui a igreja sob o primado de São Pedro, sobre a fé deste apóstolo, sobre a vida deste grande homem, que tem agora a responsabilidade de reunir a porção do povo eleito. Hoje, por meio desse Santo Evangelho, somos também convidados a rezar pelo nosso Papa, o Papa Francisco, que é, amados irmãos e irmãs, sucessor apostólico, sucessor de São Pedro. Que o Senhor, nosso Deus, ajude o nosso Papa a conduzir bem a sua igreja, segundo os desígnios e as vontades, a verdadeira vontade de Deus. Não deixe de jamais, em momento algum, amados irmãos e irmãs, ser insensível ao apelo de Deus para esse mundo. Possamos rezar. Enquanto igreja, somos convidados a rezar por nosso Papa, para que ele, inspirado pelo Santo Espírito, possa fazer tudo isso tão somente à vontade de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.